História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 6 de setembro de 1245, juramento de Paris, feito, por Dom Afonso Conde de Bolonha, aos bispos e nobres portugueses, em que o infante Dom Afonso, futuro rei Dom Afonso III, meu 25º e 26º avô, cede a todas as pretensões do clero numa assembleia de prelados e nobres portugueses, jurando que guardaria todos os privilégios, foros e costumes dos municípios, cavaleiros, peões, religiosos e clérigos seculares do reino. Dom Afonso III, o bolonhês, Conde de Bolonha, rei de Portugal, nasceu em Coimbra, a 5 de maio de 1210, e morreu em Lisboa, a 16 de fevereiro de 1279. Era filho de Dom Afonso II, rei de Portugal, e de Dona Urraca, princesa de Castela, neto paterno de Dom Sancho I, rei de Portugal, e de Dulce de Barcelona, infanta de Aragão e neto materno de Afonso VIII, rei de Castela, e de Leonor Plantageneta, princesa da Inglaterra. Sucedeu a seu irmão, Dom Sancho II, quando este foi deposto, pela bula papal, Grandino Nimerito. Dom Afonso III vivia em França, onde casou com Dona Matilde de Bolonha em 1235, tornando-se assim Conde Juruxoris de Bolonha, onde servia como chefe militar, combatendo em nome do rei Luís IX, rei de França seu primo. Assim, apesar de ser o segundo filho de Dom Afonso II, Dom Afonso III assume o reino em 1248. Dom Afonso III teve mais de 20 filhos, legítimos e naturais, e no final da sua vida, viu-se envolvido em conflitos com a Igreja, tendo sido excomungado em 1268 pelo arcebispo de Braga e pelos bispos de Coimbra e Porto, para além do próprio Papa Clemente IV, à semelhança dos reis que o precederam. Foi ele rei de aspecto majestoso, olhos pequenos, mas mais vivos, branco, córrego, cabelos pretos, de estatura agigantada, a que se uniam grandes forças. Quando foi aberto o seu sepulcro, em tempo del rei Dom Sebastião, se admirarão todos os que o virão. Juramento de Paris. Juramento solene, que fez o infante Dom Afonso, Conde de Bolonha, estando em Paris, de administrar justiça no governo do reino. Todas estas coisas eu, o Conde sobredito, cumprirei, ressalvando meu direito, e do reino de Portugal, de tal modo, que tudo o que fica dito permaneça estável, e firmemente, e se guarde, e cumpra em tudo, e por tudo. Como afirma Leontina Domingos Ventura, a morte prematura de Afonso II e a incapacidade política de Sancho II haviam exposto o poder e o país à desintegração e justificado o apelo ao infante Afonso. Este, morto seu irmão Sancho II pouco depois de 3 de janeiro de 1248, tornou-se o titular legítimo do trono português. Após prolongada época de desorganização e violência que atravessou todo o reinado anterior, a maioria dos homens desejava, acima de tudo, a paz e segurança. Por isso se entende que, da conjuntura de discórdia, de tendência para a insurreição contra a autoridade régia, tenha decorrido num processo de afirmação dessa autoridade. A guerra, ao mesmo tempo que enfraqueceu os adversários e criou um desejo de paz, encorajou a implantação de uma autoridade forte, em última análise, facilitou o desenvolvimento do aparelho de Estado. Com efeito, sobre a difusão das estruturas feudo-vassálicas decorrente da discórdia, Afonso III irá reorganizar e reconstituir o seu poder. O Juramento de Paris de 1245 já se afirmava como um programa político, manutenção da paz no reino, submissão incondicional ao direito e aos costumes e exercício da justiça, adotando uma atitude vigilante contra os que quisessem introduzir novidades e restabelecendo o equilíbrio quando estivesse comprometido. Revelava já a consciência de que assegurar a paz e a justiça internas era afirmar a autoridade régia. A todos os que esta escritura virem, Mestre João, capelão do Sr. Papa e Deão da Igreja Carmetense, Mestre Lucas, Deão, Mestre Pedro, chanceler de Paris, Pedro Garcia, tesoureiro de Braga, Soares Soares, chantre de Frei Pedro de Picavia, custódio da Casa dos Frades Menores de Paris, Frei Henrique Teutónico, Frei Martinho de Valentinis, Frei Pedro Afonso Espanhol da Ordem dos Pregadores, Frei Domingos Bracarense da Ordem dos Menores, Rui Gomes de Briteiros e Gomes Viegas, Cavaleiros, Pedro Honórico e Estevão Enes, varões nobres, camareiros de Dom Afonso, Conde de Bolonha, saúde no Senhor. Haveis de saber que o ilustre varão Dom Afonso, Conde de Bolonha, e filho de Dom Afonso, rei de Portugal de inclita memória, estando em nossa presença, jurou aos Santos Evangelhos, em que pôs sua mão, dando-lhe o juramento o venerável Padre Dom João, arcebispo de Braga, em seu nome, João Martins, capelão do venerável Padre Dom Tibúrcio, bispo de Coimbra, em nome do dito bispo, que o mandou para este efeito com seu selo, não podendo assistir por causa da enfermidade, na forma seguinte. Eu, Dom Afonso, Conde de Bolonha, filho de Dom Afonso de ilustre memória, rei de Portugal, prometo, e juro sobre estes santos evangelhos de Deus, que por qualquer título que alcançar o reino de Portugal, guardarei, e farei guardar a todas as comunidades, conselhos, cavaleiros, e aos povos, aos religiosos, e clero do dito reino todos os bons costumes, e foros escritos, e não escritos que tiveram em tempo de meu avô, Dom Sancho I, e de meu bisavô, Dom Afonso Henriques, e farei que se tire todos
os maus costumes e abusos introduzidos por qualquer ocasião, ou por qualquer pessoa, em tempo do meu pai e irmão, Dom Sancho II, e particularmente, quando se cometer homicídio, que se não leve dinheiro aos vizinhos do morto, mormente quando é manifesto quem foi o matador. Também farei quando for em minha mão, que por todo o reino se ponham juízes justos e tementes a Deus, conforme o melhor alcançar, e se elegerão ou por votos do povo, ou de outro modo lícito e conforme à lei de Deus, e não por dinheiro, ou por opressão dos povos, ou por valia de algum poderoso senhor da mesma terra. E o que sair eleito tratará de fazer justiça inteiramente a todos os de seu distrito, segundo Deus, e sua consciência sem haver exceção de pessoas, e para este fim se mandará tirar inquirição todos os anos do procedimento dos juízes, e se algum se achar culpado, será castigado, segundo suas culpas merecerem. Da mesma maneira darei ordem que se faça justiça de qualquer homicida, em especial daqueles que por si ou por outra empreendem, roubam, matam, ferem clérigos ou religiosos, e a pena destes será tal, que fique aos demais para exemplo. Defenderei também, ampararei, com particular cuidado conservarei ilesos os mosteiros, lugares pios, clérigos, religiosos, suas fazendas, possessões quanto me for possível. Restituirei, e farei que se lhe restitua tudo o que até agora se lhe tem mal levado, seja quem quer que for o injusto defensor, invasor ou roubador. Dar-se-lhe a satisfação dos danos e injúrias que por quaisquer modos lhe são feitos por quaisquer pessoas, ou se chamem padroeiros ou herdeiros, conforme o que melhor julgarem convir à paz e quietação do reino o arcebispo de Braga, o bispo de Coimbra, e os outros prelados, religiosos, e mais homens bons, que não forem suspeitos, nem culpados. Mandarei que se ponham por terra as quintas, e casas feitas de novo por quaisquer pessoas em tempo do meu irmão de Sancho, que são em prejuízo de outros, e principalmente das igrejas, mosteiros, e mais religiosos, sem valer o tempo que são feitas. Também prometo que defenderei as igrejas, e mosteiros, especialmente daqueles que por seus delitos, ou de seus pais, têm perdido juridicamente o direito do padroado das mesmas igrejas, tanto que disto me constar por relação dos bispos daqueles lugares. Prometo evitar todos os excomungados que me constar que o são, e se os tais e mostrarem contumácia, e permanência naquele mau estado, depois de os ter privados das mercês que de mim tiverem, lhes darei ainda maior castigo, conforme o arbitrarem os prelados, e deve fazer todo o príncipe cristão. De conselho dos mesmos prelados taxará também pena àqueles que penhoram, ou fazem injúrias aos que os excomungam, e sem haver aqui aceitação de pessoas, se dará à execução o castigo, pois convém preparar novos remédios para novos males. Mais prometo de não receber colheitas em quantidade de dinheiro certo, nem maiores do que meu avô recebia, e isto só uma vez no ano. E quando passar pelos lugares aonde pagam, o farei com brevidade, e guardarei o que neste particular deixou ordenado o Sr. Papa Gregório IX em instância do arcebispo de Braga, e farei que em todo o reino os meus vassalos o cumpram. Emendarei também, e procurarei com todas as minhas forças que se emende, segundo julgarem os prelados, respeitando o estado do reino, e a quietação dele, todos os males que até agora se fizeram em Portugal, e não permitirei que daqui em diante se cometam sem castigo, dos quais trata o decreto do Papa Inocêncio IV dirigido a mim, e aos prelados, comunidades, e mais pessoas do reino. Também prometo de cumprir, e tratar fielmente, quanto me for possível, o governo, e administração do reino, e mais coisas para que sou eleito, e farei que se exercite justiça com todo cuidado, que não prevaleça a ousadia dos maus, que a cada um seja dado o que é seu, sem haver nisto respeito a grandes ou pequenos, pobres ou ricos. Serei mais obediente sempre, e devoto à Igreja Romana minha mãe, como convém a príncipe católico tratarei com todo o meu poder de honrar, e exaltar, sem haver nisto dúvida, ou engano. Em todos os negócios que tocarem ao Estado do Reino, pedirei também o conselho dos prelados, ou daqueles que sem dificuldade puderem ser chamados, e nisto não haverá engano. Porém, por este segredo, ou conselho não entendo o arcebispo, e bispos, que o conde será obrigado quando houver de fazer aos seus mercê de terras ou dinheiro, pedir o parecer dos prelados, que nisto seguirá o que vir é mais acertado, e assim o concedem os mesmos prelados. Todas estas coisas eu, o conde sobredito, cumprirei, ressalvando meu direito, e do reino de Portugal, de tal modo, que tudo o que fica dito permaneça estável, e firmemente, e se guarde, e cumpra em tudo, e por tudo. Portanto nos outros em testemunho das coisas sobreditas, e petição do mesmo conde, e do arcebispo de Braga, e bispo de Coimbra tivemos por bem de pôr nossos selos na presente escritura. E nós Frei Pedro Afonso de Espanha, e Frei Domingos de Braga, e Gomes Viegas, cavaleiro, porque não temos selos próprios, aprovamos a confirmação dos selos sobreditos. Foi feita em Paris em casa do chanceler da mesma cidade a 8 dos idos de setembro, que é a 6 do próprio mês do ano do Senhor de 1245. Família e descendência de Dom Afonso III. Filhos do casamento com Dona Matilde, Condessa de Bolonha. Dom Roberto, Infante de Portugal. Nome desconhecido, Infante de Portugal. Filhos do casamento com Dona Beatriz de Castela. Dona Branca, Infanta de Portugal. Dom Fernando, Infante de Portugal. Dom Dinis, Rei de Portugal, casou com a Rainha Santa Isabel. Dom Afonso, Infante de Portugal,
senhor de Porto Alegre, casou com Dona Violante Manuel, infanta de Castela. Dona Sancha, infanta de Portugal. Dona Maria, infanta de Portugal. Dona Constança, infanta de Portugal. Dom Vicente, infante de Portugal. Filhos com Madragana, depois Mora Afonso, minha 26ª avó. Dom Martim Afonso Chichorro, casou com Dona Inês Lourenço de Valadares, ou de Sousa, meus 25º avós. Dona Urraca Afonso de Portugal, casou com Pedro Anos Gago de Riba de Vizela, e depois casou com Dom João Mendes de Briteiros. Filhos com Dona Maria Pérez de Anchara, minha 25ª e 26ª avó. Dom Afonso Diniz, casou com Dona Maria Paes Ribeira, meus 24º e 25º avós.